gravando aí. Então vamos falar aí, vou contar um pouquinho assim do que eu vi de interessante nesse Dev Protocol, né? Como é que tá, quais são os caminhos e todas as possibilidades que eu vejo que se abrem assim, em termos de montar, inclusive montar um negócio baseado em cripto, né? Eu comecei a estudar sobre isso e tem um curso de um VC Company lá dos Estados Unidos, né? De um VC que eles fizeram, Anderson Horowitz, sei lá, não sei falar não, mas A16Z que eles se intitulam, né? Os caras do Netscape. O cara do Netscape, exatamente. E ele fez, cara, um curso aberto de vídeos sobre cripto startups, né? Como você criar uma cripto startup, os conceitos do caralho. Estou fazendo esse curso, estou vendo esses vídeos também. Mas o lance do dev foi o seguinte, cara, eu estava estudando, né, os protocolos, os projetos, aí vira e mexe alguém fala de um, outro fala de outro, bate no YouTube e tal, não sei o quê. Eu caí lá no site do Dev Protocol, não entendi direito na primeira vez que eu vi, assim, né, mas tive um sentimento bom em relação ao negócio, mesmo sem entender muito bem. Eu falei, porra, fazer funding para projetos open source, né, o propósito parece bom, né? E aí eu não sei se de cara eu já comprei alguma coisa das moedas, um pouquinho de moeda, ou não. Acho que talvez até não, depois que eu devo ter esbarrado de novo e acabei comprando um pouquinho. E depois que eu entrei, que eu comecei a estudar um pouco mais, né? E aí eu entendi a dinâmica do projeto. Qual é a ideia? A ideia eu compro devs, é a moeda, né? Dev. Faço o stake das minhas devs no protocolo, no smart contract deles. Tá? Esse protocolo faz com que a moeda ela seja inflacionária, ou seja, novas moedas são geradas com o tempo, né? E parte desse rendimento que o meu stake gera volta para mim e parte vai para o projeto open source que eu escolhi fazer o stake para, né? Então, quando eu faço um stake para um projeto open source específico, para apoiar esse projeto. Então, Do GitHub? Um projeto do GitHub, que foi autenticado pelo GitHub. Eles estão trabalhando com um projeto open source como um todo. Hoje, o oráculo deles tem a conexão só com o GitHub, mas está no roadmap eles fazerem um oráculo também com o NPM, por exemplo, que é aquele gerenciador de pacotes do Linux, né? De algumas distribuições do Linux, eu acho. Então, para isso acontecer, o desenvolvedor de software, que é o responsável, o dono do projeto open source, ele submeteu o projeto dele, né, no protocolo para ficar elegível, né, para ser escolhido pelos patronos, que eles chamam, que são os investidores, né, as pessoas que colocam os devs. Certo. No momento que o projeto, né, open source, o cara do projeto open source, submete o projeto dele para o protocolo, moedas são mintadas para ele. O que é moedas são mintadas? Moedas são criadas. Mint é o processo de criação de uma moeda, né, no protocolo. O que significa mint em inglês? Vocês sabem? Eu não sei. E a tradução em português? M-I-N-T. Que o duro é que às vezes a gente não sabe a palavra em português. É porque eu entendi o conceito, mas eu nunca peguei a tradução, tá ligado? Tipo, eu não sei se tem uma tradução específica. Eu sei que tem. Whatever, Eu vou tá ver no só. mudo. Tá no mudo aí. Tem várias, inclusive cunhar moedas, que eu acho que cunhar, vem bem. cunhar. Cunhar. Boa, é isso boa. mesmo. É isso aí. Então é isso. Cunhar moedas. Então, o que rola? O projeto open source aplica, submete. No momento que ele submete, 10 milhões de moedas desse projeto, são criadas em cima
do protocolo, em cima da rede Ethereum, porque o Dev Protocol está na rede Ethereum, né? E gerenciadas pelos smart contracts do protocolo. E 5% dessas moedas vão para um tesouro do Dev. Ok. Tá? Para que servem essas moedas? Para o que o projeto quiser fazer. Se ele quiser, por exemplo, distribuir essas moedas para os seus usuários, para eles votarem, e essa ser uma moeda de governança, ele pode usar. E o Software Dev Protocol vai facilitar, por exemplo, a gestão de governança do projeto com votos dessa moeda específica. Hoje ele ainda não tem nada disso. Tá? Se ele quiser trocar por uma utilidade, né, dizer assim, pô, quem tiver a moeda vai receber uma versão Pro, vai ter a licença para uso da versão Pro do software, vai poder também. Aí cada um vai usar de uma utilidade diferente. Em princípio, essas 10 milhões de moedas não vão ter valor nenhum, valor zero, começa com valor zero. Mas conforme o dono do projeto começar a utilizar essas moedas para criar o ecossistema dele ali, né, e para gerar incentivos para o ecossistema dele, essas moedas podem passar a ter valor de mercado para serem compradas e vendidas. E no final das contas, o Dev Protocol, né, vai ter um tesouro com 5% de todas essas moedas. Só uma dúvida rápida aqui, Rafa. Na verdade, duas aqui. O cara ele recebe essa quantidade de moedas, digamos assim, porque ele foi aprovado pela galera que controla o Dev Protocol, é isso? Isso. Ok. Segunda dúvida quando você fala que ele recebe essas moedas, as moedas são Dev? Não, é uma outra moeda. É uma moeda nova que é criada específica para aquele projeto. Isso, exatamente. Ok, mas que roda em cima, digamos assim, do Dev. Isso, exatamente. Okay. Isso mas ela tem mais um efeito de moeda social. Moeda social. Social token, exatamente. O que quer dizer isso? É esse nome que eles dão mesmo, social token. É o seguinte, por exemplo, no Brasil, tem o que eu conheço mais é o Banco Palmas, que é um banco social lá no Nordeste, onde tem umas comunidades lá que, em vez de usar real, usa palma. Né? E aí a galera vai se lastreando em cima disso. Então você compra comida no mercado com palma e tudo mais, e as pessoas não têm acesso ao real. Só que quando você precisa pagar um boleto, você tem o banco, que é quem faz o market maker da coisa, né? Quem faz a troca do palma por real, que ele fica pareado. Entendeu? Okay. Então, isso faz o quê? Como a escassez da comunidade, existe um gargalo profundo de geração de reais dentro da comunidade, porque você tem que pegar o real fora e a galera tem desemprego, tem esse tipo de coisa, você criou essa moeda interna e você passa a reduzir a necessidade de real dentro da comunidade. Aí você só precisa de um real para interfacear com o mundo externo, entendeu? Uhum. Então, é engraçado essa porra, porque a gente fica com a cara assim, tá, mas como é que cria a riqueza? Da mesma forma que o Banco Central cria, a gente acredita que ela existe, é só isso. É isso. Nada. Por isso que eu falei na última reunião que no futuro todas as empresas vão ter um banco central dentro de casa, vão ser um banco central delas próprias das moedas que elas vão mintar, que elas vão criar. Né, eu acho que isso, assim, no futuro, sei lá, Zezinho quer fazer medicina e ele vai emitir um token dele, dos primeiros 10 salários dele, depois que ele se formar na medicina, e aí vai deixar ele comprar essa porra para financiar a faculdade dele, entendeu? Tipo de coisa vai acontecer. É como se fosse uma micro SA, digamos assim. Você vai lá e emite ações e isso as aí. pessoas... Okay. É isso aí. Exatamente. Com contratos automáticos bem definidos e desburocratizados. No caso do Dev, isso está sendo aplicado, digamos assim, aos projetos open source. Então, cada projeto tem lá, digamos, 10 milhões de ações que ele emitiu, que no primeiro momento tem valor nenhum, mas ao longo do tempo pode vir a ter valor. Exatamente. Alright. E o projeto escolhe se ele vai querer usar essa moeda, esse token, né? Esse papel, como uma utilidade ou como governança, para distribuir governança para a base de usuários dele. Mas você não acha que isso é uma falha de design, não, Rafa? Porque para a moeda ganhar valor, ela tem que girar. Entendeu? Então, é o processo da troca
que começa a gerar a percepção de que opa, tem alguma coisa fluindo ali, dá vida para a moeda. Então, E só você pegar e guardar, o cara usar como voto, ele não vai ter uma grande circulação. não, mas ele vai ter que distribuir para isso, ele vai ter que fazer circulação. Toda moeda que é criada no blockchain, ela precisa fazer circular, daí que vem os airdrops. O airdrop é o processo dos donos da moeda, que tem todas as moedas, distribuírem gratuitamente essa moeda. Entendeu? Então, por exemplo, eles podem distribuir 1.000 moedas para cada pessoa que fizer um fork do projeto, para cada pessoa que colaborar com o commit, e por aí vai. Ou simplesmente dá mesmo, como o airdrop. O airdrop é isso, você de graça ganha as moedas justamente para eles poderem começar a fazer movimentar no mercado, e criar um mercado em cima daquela moeda. Cada projeto vai criar a sua estratégia de distribuição. Porque, de fato, ter as moedas guardadas para si não vai ter valor nenhum. Okay. Mas não é diferente... Mas isso está criando uma infraestrutura para facilmente cada projeto open source ter essas moedas e começar a trabalhar com isso. Exato. Para cada projeto open source... E para cada projeto open source, não precisar, ele por ele, criar uma moeda direto no blockchain, sim, codar seu smart contract, fazer a porra toda. Ele para de se preocupar com o aspecto técnico e só agora vai se preocupar em estratégia mesmo de como fazer circular essa moeda e o negócio crescer, mas toda a infraestrutura já está feita para ele. Exato. Porque hoje, se eu quiser, eu crio uma moeda Rafa e falo, galera, tem a Rafa aqui, quem quer? Né? Eu vou lá direto no blockchain e crio. Só que tem um trabalho, tem que entender, tem que criar, tem que codar lá as porra, tem que fazer uma porra de merda. Inclusive tem projetos hoje cujo propósito é facilitar a criação de moedas e fazer também esse trabalho que a Dev está fazendo também por consequência, vamos assim dizer. Porque o principal propósito da Dev não é essa facilitação de criação de moeda, não é isso. Isso faz parte da solução que o Dev criou, né? E que é do caralho, porque tendo isso e ficando com 5% dessas moedas, no futuro, imaginando que deu certo, que o negócio cresceu, etc., alguma dessas moedas vão ter algum valor. E aí o Dev, por si só, ele vai ser como se fosse um ETF, né, de todo o mercado de software open source. Então, ele tem 5% de todo o valor que está em cripto do mercado de open source. E aí ele passa a ter um valor do caralho. Sim. Por ter esse tesouro, esse treasure. E tem política de emissão? Tipo, o cara emite mais moedas? Não, é estabelecido que cada projeto open source emite para ele próprio, da moeda dele próprio, 10 milhões de unidades. Eles unificaram a quantidade de unidades de cada moeda justamente para facilitar, inclusive, a contabilização desse tesouro. Tá? Mas pode ser... Não, porque o efeito inflacionário da coisa, né, para o cara poder fazer uma relação de transformar a moeda num ativo, ele precisa ter uma política de diluição. Então, por padrão, não existe para essas moedas mintadas. Né? O Dev tem, mas as moedas mintadas não tem. Tá? Agora, o que essas moedas, os projetos podem fazer é arbitrar que dos 10 milhões de moedas só vai para circulação 2 milhões, por exemplo, inicialmente. E que depois eles vão colocando em circulação mais moedas, com isso eles criam um efeito de inflação. Ou eles podem fazer o efeito do burn, né, que é queimar a moeda, jogar fora moeda, que é como queimar o papel mesmo, sim, e aí ele cria um efeito deflacionário. Então, existe esse controle nas criptos. Por exemplo, algumas moedas que estão começando, os caras queimam moeda pra caralho, sacou? Para segurar o preço dela no mercado. Porque quanto mais eles queimam moeda, mais caro ela fica naturalmente. Porque você está tirando de circulação moeda. Aí você... Sim. Né? Então, os projetos às vezes vão queimando, cara, $500 mil, $600 mil, sacou? No valor dela própria.
Porque se o dev pega, o dono, o dev não, o dono da moeda, qualquer, no blockchain, pega, a moeda começou a valorizar, valorizou, chegou de $1 a $5. Se ele, chega e pega tudo que ele tem com ele e vende, troca por Bitcoin, por Ethereum, para trocar por dólar, ou por dólar, cara, ele vai fazer despencar o preço. Aí vai tudo para água abaixo, aí o resto que ele vai ter vai valer zero. Não valeu de nada. Então os caras preferem queimar as moedas dele para segurar o projeto, para as moedas que ficam, para o projeto perdurar. Sacou? E aí, falando do DEV especificamente, o DEV é uma moeda inflacionária, já por definição. Porque quando você coloca em stake, você está gerando rendimento. Rafa, porque a gente está gravando e, enfim, outras pessoas vão ver. Define o que é uma moeda inflacionária, por favor. A moeda inflacionária é aquela em que você tem uma emissão de novas moedas com o tempo, né, e que naturalmente gera uma inflação, né, porque você está tendo mais moedas no mercado e, por consequência, gera uma diminuição do preço dela, né, por definição. Assim. Isso que é a moeda inflacionária. Imagina o seguinte, vamos pegar um efeito de utilidade disso aí, né? Para deixar claro. Imagina o seguinte, a gente vai fazer um negócio aqui, a gente. Aí dividiu 100% igualmente entre nós todos aqui. Aí, cada vez que a gente vai tendo receita, vai distribuindo isso pelas nossas cotas. Aí, eu enchi o saco, tô parado aqui, não quero fazer essa porra, só ficou o Rafa, todo mundo parou, só ficou o Rafa trabalhando nessa porra. Aí o Rafa não consegue mais produzir o que produzia. Por quê? Porque agora só tem ele trabalhando, mas as coisas continuam se dividindo nas cotas. Aí o que ele faz? Ele faz uma chamada pública para a galera, gente, me ajuda aqui. Mas vai dar o quê para os caras? Vai dar a minha ação? Não vai. Aí o que acontece? O sistema emite mais moeda, e essas moedas que são emitidas, o Rafa vai dando para a galera. E aí vai diluindo a gente com o tempo, até uma hora que o fato da gente não estar engajado no negócio faz com que a gente não seja um fardo para o sistema, entendeu? Então, assim, uma moeda, quando você tem esse processo inflacionário, você depende de criação futura de valor. Isso. Senão você trava o sistema. E aí a coisa vai definhando até que daqui a pouco não vale nada porque ninguém produz nada. Então tá bom. Só para efeito de comparação, o Bitcoin também é uma moeda inflacionária ou não? Não, porque o Bitcoin ele tem uma inflação hoje. Na verdade, ele sim. Ele tem uma inflação hoje, porque novos Bitcoins estão sendo minerados. Isso, mas ele é tipo temporariamente inflacionário. Temporariamente inflacionário. Mas o DEV não. O DEV não. O DEV não tem um limite, assim, ele vai poder continuar sendo... É isso? Até onde eu entendo, o importante de ser ou não, ou de ser contínuo, ter um limite, o importante não acho que nem é isso. Eu acho que o importante é que a regra do sistema inflacionário está definida programaticamente e ninguém mexe nessa porra. Entendeu? Então ninguém aperta o dedo na impressora e aí desvaloriza pra caralho, não tem isso. A regra está pré-definida. Mas o Bitcoin, ele tem no protocolo já pré-definido que só vai chegar até 21 milhões de unidades, né? Então ele vai deixar de ter uma inflação. Agora, o DEV, eu acho que não tem um cap, assim, não tem um limite de moedas geradas. Tá? Porque o DEV define o seguinte, quanto mais projetos estão no sistema, tá? Maior é o rendimento, certo? E por conta disso, maior a inflação. Quanto mais patronos, mais investidores têm moeda em stake, tá? Aí menor é o rendimento, né? E menor é a inflação. Então, uma coisa meio que equilibra a outra. Tá? Então, o que vai determinar se a inflação vai aumentar ou diminuir, tá? Vai ser esse equilíbrio entre o número de projetos e o número de patronos. Mas se enfim, começar a ter... de qualquer forma, o DEV, nesse aspecto inflacionário, ele, digamos assim, se comporta como uma moeda tradicional.
por exemplo, o real, o dólar, eles não têm um limite superior, eles podem... Isso. Né? Ok. Exatamente. Então, foi o conjunto, né, dessas características e tal que tornaram o negócio interessante, porque ele, ao mesmo tempo, se torna um ETF de todo o valor que vai estar em projetos. Hoje, em projeto open source. Eles começaram com projeto open source. Mas o Dev trata-se, na verdade, do mercado de... Como é que eles chamam? Criativo, não, de criadores. Tem um termo para isso, deixa eu pegar. Creators. Creators, né? Creators Economy, sacou? Makers, Inclusive, creators, né? saiu no The Economist agora, logo depois que eu postei, até o Ale Gomes que me mandou a capa, né? GovCoins, e rodou também nos grupos aqui de cripto. Né? Aí tá na capa assim, Rise of the Creator Economy. Né? A economia do criador, né? Da galera que é criadora. E então, o Dev ele começa com um projeto open source, mas depois ele vai para YouTuber, vai para, inclusive, academia, research acadêmico, de papers acadêmicos. Porque qual foi o lance? A CEO, que é uma mulher japonesa, que criou a Dev, ela sentiu essa necessidade, teve um insight, quando ela viu os artesãos japoneses que faziam recuperação, né? Quando você renova o museu, você restauração de museu, e que eles não captavam o valor do trabalho que realizavam. Quem captava era o mercado de turismo, as pessoas indo lá para ver o museu e etc. E ela pensou, como poderia ter um jeito do artesão, e do maker, né, e do criador, capturar o valor do trabalho que ele está realizando, que, em geral, hoje é sustentado por doação. Né? Então, foi a partir daí que surgiu o Dev Protocol. Ela juntou com o CTO e decidiram por começar com o projeto de open source. Eu acho que por se tratar de algo que é tecnologia, né? É muito mais fácil ter early adopters. Então, mas a ideia depois é expandir. Então, imagina que qualquer youtuber pode submeter para o Dev Protocol, mintar as moedas dele, né? E aí você tem o ETF de todos os youtubers, de todo o valor que os youtubers estão gerando, né? E cada um com a sua moeda, podendo, por exemplo, falar, galera, vocês vão escolher o assunto, vocês vão ter... Aí entra no mercado de infoprodutos. Vocês vão ter a minha mentoria, vocês vão ter meu... seja lá o que for, bababá, tudo baseado nessa moeda própria. Então a galera não vai mais meio que te pagar em dólar ou real. Ela vai comprar a sua moeda. Né? E você, como dono da moeda, vai ver a sua moeda valorizar. E aí esse jogo vai fazer com que você se torne um país com um banco central que determina as regras do valor do trabalho que você está realizando e do que você está conseguindo capturar de valor ali. E o Dev, por sua conta, tem um treasury com 5% de toda essa galera. Aí você vai para o mercado acadêmico. Né? Mesma coisa. A galera faz paper, faz um montão de coisa, uma porrada de estudo e tal, que, é banalizado, não é apoiado, né? Tem problema de sustentabilidade e tudo mais. Aí depois você vai até para o mercado de doações, caridade. Imagina, se isso tudo dá certo, não vai ter mais por que eu doar do jeito que a gente doa hoje. Eu pego meu dinheiro, R$1.000, dou para a instituição. Os R$1.000 saem de mim, vão para eles vão, gastam e fazem as paradas. Imagina que ao invés de eu pegar R$1.000, eu vou pegar R$10.000, vou colocar em stake no Dev Protocol para aquela instituição de caridade, né? Vou ter um rendimento por estar fazendo isso e a instituição vai ganhar também um dinheiro. Ou seja, tu faz o stake no projeto, entendi. Aí eu vou estar eu vou estar incentivando financeiramente essa instituição de caridade sem tirar dinheiro do meu bolso. E se milhões de pessoas fazem isso, ela vai ter dinheiro suficiente para se manter, de repente, mais do que uma caridade de doação, que fica muito difícil ter uma sustentabilidade. As pessoas têm uma cabeça de doar assim, muito pontualmente, sabe? Tem um projeto, tem uma necessidade, tem uma criança ali, tem alguém se fudido ali. Mas não com uma coisa de doar sempre. São poucas pessoas que doam frequentemente, né?
Não digo nem poucas, mas digo assim, tem muitas, na verdade. É porque isso é meio silencioso. Mas ainda melhor seria, ao invés de ter a doação, ter o apoio, né? Mas e como é que... Mas aí a instituição... Eu travei? Não, Não, acho que foi ele. Henrique travou. Enquanto ele está travado aí, vem cá, você falou que faz o Acho stake que- do projeto e aí o cara ele recebe o rendimento em função desse stake, é isso? Os dois recebem, né? Eu faço o stake, eu Ok. recebo uma parte e Aham. o projeto para qual eu fiz o stake recebe outra parte. Não, mas ok, mas quem é que gera esse rendimento? De onde ele surge exatamente? Do protocolo, da regra do protocolo que diz que essa é uma moeda inflacionária, que quando tem X de stake, tantas moedas vão ser geradas novas. Ok, É dinheiro novo que é feito ali, nesse processo. entendi. Então, quando você aplica, digamos que ele cria dinheiro novo e uma parte desse processo volta para você. Uma parte desse dinheiro vem para mim, uma parte desse dinheiro vai pro cara. Galera, eu vou resolver uma cagada aqui e já volto. Tô ouvindo vocês. Tá. Ok. Literalmente. Ok. Mas uma coisa que eu fiquei um pouco confuso, né? Você falou que o próprio criador, né? Ele acontece ali que é emitido 10 milhões de moeda própria daquele projeto, né? Uhum. E quando você faz o stack no projeto. Então, você compra moeda daquelas 10 milhões de moedas, certo? Não. Eu compro do dev. Deve. Eu faço É. stake de dev para o projeto. Devs são geradas que vêm para mim e que vão para ele. Os 10 milhões de moedas é outra parada até, que inclusive vai ser mais usado numa fase 2, vamos assim dizer. Hoje em dia, o que rola mesmo é só o stake, basicamente. Entendeu? Entendi. Então a gente fala de duas coisas. Uma, um stake para um projeto que gera rendimentos para o patrono e para o criador. E dois, o criador ter moedas que ele pode gerar uma utilidade e que deve ter um treasure de 5%. Entendi. Sacou? Então, na prática, essa dinâmica, talvez não dentro das regras matemáticas da Dev Protocol, nem do algoritmo, né, que já está codado lá, das regras que eles colocaram, com os percentuais que eles colocaram, etc. Talvez não exatamente nisso, mas com algumas outras configurações um pouco diferentes. A dinâmica de eu fazer um stake para alguém e ter esse rendimento, essa pessoa ter o rendimento também, que é o grande lance, que é a novidade. Não tem nenhum outro projeto que eu tenha visto e que algumas pessoas que eu conversei tenham visto em blockchain com essa proposta. Tá? Agora, essa questão de quantos por cento que é gerado de moeda, qual o nível de inflação, qual o nível de não sei o quê, que são os ajustes finos. Mas que não me preocupa, porque o Dev ele vai se tornar uma DAO, que é uma Decentralized Autonomous Organization, que é uma organização autônoma, descentralizada, que significa basicamente que as mudanças no protocolo, etc., elas vão ser sempre votadas por todos os holders de Dev. Ou seja, eu tenho o Dev, eu sou holder de Dev, eu vou ter meu poder de voto ali. Né? Então, não vai ter um core team que decide tudo. E aí, com o tempo, com a abertura de novos mercados, além do GitHub, né, que é o primeiro mercado, mas depois a abertura do mercado do YouTube, da área de artigos científicos, da área de doações, o pessoal mesmo vai entender e ver a dinâmica e descobrir o que funciona. De repente vai ter que dar um ajuste para mintar mais moedas para poder aumentar os rendimentos dos dois lados. De repente, ao contrário. Né? Mas isso tudo são variáveis que vão ser votadas para serem modificadas no blockchain. Entendeu? Mas como o Dev foi o primeiro projeto com essa proposta dessa natureza, eu acredito que ele tem muito mais potencial de resolver essa questão, de fazer um negócio funcionar mais no macro, né? Pensando numa visão de mercado maior, do que qualquer outra moeda que venha implementar isso agora, depois, ou para um mercado específico, ou coisa que o valha. Entendeu?
Então, por isso que eu acreditei tanto nesse projeto, porque eu achei muito poderosa essa dinâmica de fazer um stake, receber rendimentos, dedicando o rendimento a alguém. E a sacação de que essa dinâmica econômica em que o rendimento inflacionário vai funcionar, ela só pode existir porque tem um outro cara do outro lado, tem um criador do outro lado gerando valor. Porque você poderia falar, pô, faz um protocolo que ele é inflacionário, gera as moedas e vem tudo para você. Aí você ainda ganha mais. Só que ele por si só não se sustenta, porque todos esses rendimentos, né, vão gerar uma inflação que vai fazer com que o preço da moeda e que, de repente, isso que você está ganhando não vai valer nada. Tem que ter o contraponto do outro lado, que é alguém gerando valor. Né? Alguém gerando valor no mundo. Por isso, esse balanço entre a quantidade de stake que existe dos patronos e a quantidade de projetos que existem, né? Gerando valor. Então, o fato de ter o outro lá gera o equilíbrio necessário para o negócio continuar se desenvolvendo, porque o que acontece? Quanto mais projetos vêm, mais esses projetos vão trazer novos patronos, que são seus próprios fãs. Aí mais gente vai querer comprar moeda. Aí o valor da moeda vai tender a aumentar. Aí ela vai ser feito stake. Aí vai gerar novas moedas, vai inflacionar, o valor tende a diminuir. Aí mais projetos entram, né? Tem mais gente querendo entrar, mais gente querendo comprar. Então o preço ele vai oscilar num equilíbrio dinâmico, né? Mas assim, essa é a solução econômica da parada, sacou? Eu achei isso muito foda, entendeu? E qual é o estágio desse projeto atualmente? Cara, é um estágio muito inicial. Já está em produção. Você já consegue hoje fazer um stake para um projeto de software. Já recebe os rendimentos e ele recebe do lado de lá. Mas o market cap ainda é muito baixo. Deve estar algo em torno de 18 milhões de dólares. Tá? Ela está, dentre todas as moedas, deve estar quase... Deixa eu ver agora como é que está. Mas deve estar em 800, provavelmente, alguma coisa assim. Entrei aqui por curiosidade no produto, né, para ver como é que tá. Interessante, tem algumas bibliotecas aqui que já tem, convertendo para dólar, né, tem 267 mil dólares, assim, já stake, né? em stakes, aí o que dá 4 mil para o criador, né, então já tem um valor financeiro rodando dentro desse modelo interessante. A moeda, ó, no ranking de moedas lá do CoinGecko, ela está em 881. Então está lá embaixo, a moeda lá está longe de ser top 100 ainda, porque o market cap, isso é a ordem de market cap, né? Market cap é muito baixo, 18 milhões é muito pouco dinheiro colocado ali. Então, por isso que eu entrei firme agora também, forte, porque para mim ela tem uma utilidade a nível de top 25. Aí, tem muita moeda que é top 25 que para mim tem uma utilidade menor do que a utilidade que a Dev oferece. Como conceito, não do que está implementado hoje. Então eu acho que ela tem potencial de chegar no top 25. Se ela chegar no top 25, quer dizer que ela vai estar com um market cap de... Deixa eu ver aqui. A top 25, qual é o market cap? Top 25, market cap é Monero. Market cap de 7 bilhões de dólares. Então, de 18 milhões agora para 7 bilhões, aí tem que dividir para ver quantas vezes são. É basicamente o potencial de crescimento de preço da moeda. Sacou? Então, eu acho que essa moeda vai dar uns 10 vezes fácil sobre o investimento, né, 1000%, mas com potencial de dar 25 vezes mole, assim. Para fazer um paralelo, o Ethereum, quando eu entrei, eu comprei por 48 dólares. Né? E ele bateu agora 4 mil e poucos dólares. Né? Então, isso representa mais de 70 vezes, mais de 7.000%. Eu acredito que a Dev ela tem potencial para fazer umas 50 vezes aí nos próximos 4 anos. Entendeu?
Porque eu vi muita utilidade nela, eu vi muita inteligência ali nessa sacação dessa dinâmica do que eles fizeram, tá ligado? Uhum. E não Agora, tem nenhuma outra moeda assim fazendo esse tipo de que coisa é assim, dessa parecida? forma, não. Não. Pelo meus estudos, não. São milhares de moedas, né? Mas a gente fica sabendo, né? Porque conecta com a galera se monitora. Por exemplo, eu mesmo conheci uma outra moeda que tem a ideia de revolucionar a parte de doações, que eu gostei muito, que eu estou de olho também, que é a Multi. Mas não, como proposta de utilidade, ela é mais fraca do que a Dev. Mas em momento ela está maior. O market cap dela já está em 80 milhões, se eu não me engano, já tem muito mais gente no grupo do Telegram, muito mais movimento e tudo mais. Então, muito mais marketing em torno, sacou? Mas é uma outra que talvez eu vá entrar também. Porque eu gosto. Essa é qual? Multi. Multi? Multi. M-U-N-C-H. Multi. E essa é porque eu, particularmente, gosto da ideia de soluções dessa natureza de blockchain para doações. Eu sou muito envolvido com essa coisa de doação, caridade e tudo, né? Eu acho do caralho essas possibilidades, assim. Então, aí eu me envolvo, né? Eu tenho esse envolvimento, digamos, emocional também de falar, pô, eu quero botar o meu dinheiro num negócio que vai ser maneiro para o mundo, assim, entendeu? Então tem um pouco desse viés de propósito, né? Então não olho só a parte financeira, assim. Mas ainda assim, como são moedas novas, projetos novos, para mim ainda assim ainda tem um potencial animal financeiro. Então, porra, eu estou juntando o útil com o agradável para mim. Entendeu? É isso. E então eu acho que o dev tem bastante potencial. Agora, o time tem que entregar, as coisas têm que funcionar, enfim, tem uma. Eu comecei a ajudar os caras, né? Já fiz uns commits lá, eles já aprovaram, já fizeram merge dos meus commits. Todo dia de noite, trabalho um pouquinho, faço alguma coisinha, entendeu? Tipo, fiz o post, já fiz as sugestões lá no fórum deles, né? Tem um fórum lá, eu estou acompanhando todas as mensagens, estou no Telegram, estou acompanhando bem de perto esse projeto, assim, muito de perto mesmo, assim, conversando com os desenvolvedores, são japoneses, né? Então eu troco ideias com eles lá no Discord, né, sobre o que está sendo feito. Eu joguei a ideia deles fazerem o Oráculo funcionar com um marketing do que eu chamei do Open Websites Market, que seria ao invés dele ao invés dele, como é que se chama? Ele conectar com os projetos do GitHub, né? Verificar e validar o projeto no GitHub pelo token do GitHub, tal. Ele validar um domínio pelo DNS, botando tipo um TXT no DNS, sacou? E aí qualquer site, qualquer domínio poderia submeter e eu poderia fazer stake para qualquer site. Não importa se é um projeto open source, se é um caridade, se é youtuber, ficaria muito mais aberto, né? E aí vai de mim avaliar se eu quero fazer um stake para aquele site ou não, né? E aí aquele site poderia ter um snippet de JavaScript para rodar no site, aqueles badges, aquelas paradas, tipo assim, stake for me, né? Aí o próprio visitante do site vai, que porra é essa aqui, tal, não sei o que, aprende, vai lá, pum, clica, faz a conexão da MetaMask. Na minha ideia, ele poderia passar até o próprio Ethereum, e aí o próprio protocolo faria o swap e faria o stake. Porra, isso para growth hacking seria do caralho, porque daí você vai botando para os sites, os próprios sites vão implementando lá, bota o badzinho, começa a pipocar na internet, né? A stake for me, que porra é essa? Pô, me apoia aqui. Todo mundo fica pedindo doação. Só que daí quando o dono do site explicar para o cara que ele não está doando e que ele está fazendo um investimento num negócio que tem uma tendência de ser animal, maneiro e tal, e que todos os dois vão ganhar juntos, porra, fudido, sacou? Aí é o badge, Dev Protocol, stake for me, tipo isso. Eu acho que é for me, né? O stake on me, não sei como que seria, mas enfim. Eu acho que é for me, realmente. Criar um termo assim. Aí eu fiz essa proposição lá no fórum, tá ligado? Compartilhar aqui umas coisas. Quanto tempo tem esse projeto? Cara, ele é recente, quer ver? Deixa eu ver aqui, ó. Aqui, o Medium dele.
Olha, foi quando o Incubator foi lançado, março. Cara, eu não sei, não lembro exatamente, mas deve ser tipo de outubro. Ano passado? É. Entendi. Deixa eu ver se tem aqui. Ó, tá em 17 milhões de capitalização de mercado agora, tá vendo? Ó, de dado. Ah, não, junho de 2020, ó. Tá ali embaixo. 12 de junho, 11 meses. Cadê? 12 de junho. Onde está vendo isso? Tá ali embaixo, no valor mínimo. Ah, aqui, ó. 12 de junho, ó, valor mínimo. Provavelmente foi foi aqui, quando começou, tá vendo? Uhum. Mas também é o seguinte, pode ser que os caras tivessem trabalhado já antes de lançar. Eu não tenho, não sei quantos anos os caras já estão trabalhando nisso, só olha. Uhum. Eu já devo ter visto, mas já esqueci. Mas pegaram meio que esse boom de DeFi, né? Mas é novo, é um projeto novo, assim, relativamente novo. Tá? Uhum. Quando você entra aqui aqui é o site, né? O site está todo focado para open source software ainda, né? GitHub, tal. Eles não falam nada de outros mercados. Só quando você vai ler mais a fundo que você se dá conta sobre isso. E aqui está o stakes.social, que é o aplicativo mesmo, né? Que tem as pools, né? Que é onde você pode investir. Quem decide essa questão do projeto de software que é tipo que vai ser aceito e tudo mais? Ah, então, foi a sua pergunta, né? Hoje são eles próprios, é o core team. Mas, como vai se transformar numa DAO, vai ser a comunidade. Vão ser os stakers. Eu vou decidir se eu quero que um projeto entre ou não entre. Ok. Entendeu? Esse Tiny HTTP é um moleque de 16 anos que faz esse projeto, 17 anos. Ele foi meio malandrão, sacou? Ele sacou a parada, se ligou, falou, porra, vou usar essa porra aqui. Aí fez um marketzinho lá na comunidade dele, tal. E aí, pô, já tem aqui, ó, 16 mil devs. Né? Cada dev tá $14 agora. Pô. E aí ele já ganhou 255 devs, né? De fazer o cálculo. Não, você cai, tem um filtro ali em cima do dólar, Rafa, que aí já faz sua conversão para dólar hoje. Isso aqui. Isso. $4.000 ele já ganhou, tá vendo? Ele estava ganhando $300, né? Assim, porque foi aumentando, né? Foi aumentando. Ele estava ganhando $300 por dia, cara, de stake. Chegou a ganhar $300 por dia de stake. Bizarro, tá ligado? Uhum. Mas não de recompensa. De recompensa. De recompensa? De recompensa. Ele ganhou $300 de recompensa de stake que os outros fizeram para ele. Uhum. Que surreal. E aí o criador tem a opção, ele está com o dev na mão, né? Que foi através do Mint lá, ele foi feito esse processo, ele tem DevCoin na mão. DevCoin deve ser dev só. E aí... Não, mas o Mint não é dev, cara. Ele não faz mint de dev, ele faz mint da moeda Tiny HTTP. Foi a pergunta anterior que eu tinha feito, que eu achei confuso também. Ok. Quando você faz stacks, faz o stack da moeda, então. Não. São dois processos diferentes. O Tiny HTTP, o moleque, botou o Tiny aqui na Dev Protocol. Aí, nesse momento, foram criadas 10 mil moedas Tiny HTTP. Uhum. Perfeito. Aí foi o mint dessas moedas. Aí, no outro momento, eu, Rafael, fiz o stake de dev para ele, que são esses devs aqui, que estão em stake. É tudo em dev, esse dólar aqui. E ele ganhou dev pelo stake. Perfeito, perfeito. Então é dev, ok. E aí esse dev dele, aí ele tem a opção de fazer a conversão, ou é um dinheiro que fica rendendo assim como o seu que foi colocado? Não, aí é um dinheiro que fica na carteira dele. Ele, por conta dele, pode fazer stake em outros projetos e se tornar um patrono.
ou ele pode vender os devs dele e trocar por dólar. Se você voltar talvez lá para dev, vai ficar mais fácil da gente discutir, porque na verdade tudo é dev, né? Bom, mas então ele ganhou 255 por dev, ele faz o que ele quiser com esse ganho dele, beleza. Agora, esses 16.831 aí, né, que foram staked no projeto dele, na prática, o que se pode fazer com isso? Assim, na verdade, qual é o benefício prático que ele tem de, tipo assim, receber essas, sabe, o seu stake, por exemplo? Qual é o efeito que o stake que você faz no projeto dele tem para ele, além desse rendimento que gera lá para ele os 255 dev? Nenhum, só isso. Ok. Não tem mais nada. Mas não. Mas não é só isso. Eu acho que essa é a parada importante. Não é só isso. Significa que as moedas que ele tem no projeto dele, aí tem como é que os caras vão usar e tudo mais, elas estão lastreadas nesses stake aí, né? Que o que está em stake é, na verdade, a capacidade a importância do projeto, a capacidade dele receber esses dividendos futuros, né? E aí significa que o projeto vai ter esses débitos. E aí, de repente, a moeda dele já começa a ter alguma outra relação com os devs desse projeto, entendeu? Com esses devs dentro do projeto, com os devs que chegam periodicamente por conta do stake. Ele pode, por exemplo, depende de como ele for usar, não necessariamente, mas ele pode chegar e falar o seguinte: eu não tenho as minhas moedas TIN HTTP aqui, então vou fazer o seguinte: todo mundo que for committer do meu projeto, committer frequente, que eu aprovar, eu vou falar que tu é committer. Aí nós 4 aqui somos desenvolvedores, né? Programadores, falar, porra, vamos começar a commitar para o TIN HTTP resolver issue, caralho, vamos. Aí ele fala, todo dev que eu ganhar, eu vou distribuir para vocês, proporcionalmente. Ele pode fazer isso. Então, deixa eu entender a conexão, que eu acho que agora ficou mais claro para mim. Só vou falar em vídeo, que tá gravando, talvez outra pessoa precise desse resumo também. Esses 255 devs que eu tenho como recompensa é o valor daqueles 10 milhões que eu tenho? Há uma relação ou não? Não há uma relação. Okay. Não há uma relação direta. Não tenta é igual assim, essa porra é igual viajar para os Estados Unidos para passear, não converte para real. Entendeu? Não tenta converter, quem converte não se diverte. Então, foca na relação do stake, né, com o reward. E essa relação pode ter uma regra da própria biblioteca, do próprio projeto, das moedas do projeto, como é que ele vai se relacionar com esse reward, entendeu? Ele pode ter isso, mas não existe por natureza. Isso, mas exatamente, ele pode. E pode ser, por exemplo, quem tem as moedas, cada token é um voto e você vota qual issue vai ser financiada. E aí os rewards, tipo, não é uma coisa que o cara que o dono da moeda do projeto vai receber em dinheiro, mas ele vai ter alguma regra que de alguma forma, eu não vejo como não usar isso, vai influenciar esses rewards, a aplicação desses rewards de alguma maneira. Entendeu? Porque eu não vejo sentido, por exemplo, a princípio, assim, pensando rápido, eu não vejo sentido o cara vai assim, não, olha só, tem aqui 10 mil moedas do meu projeto XPTO, e eu vou distribuir essas moedas aí para vocês poderem votar, mas todos os rewards do projeto são meus. Pode ter sentido. Né? Mas na prática é assim, a menos que nem que você cria uma regra para isso. Você tem você tem a ação ordinária e a preferencial, né? Tipo, ele pode fazer dos tokens dele ser uma ação ordinária ou uma preferencial, ou seja, uma que recebe mas só se o token, que tem voto. mas só se o token dele tiver valor intrínseco. Entendeu? Exato, por isso que eu estou falando. O token dele não tem nenhuma correlação com o processo de recebimento de rewards pelo stake no dev. Não tem nenhuma correlação. Tipo, a questão é que o dev poderia nem ter essa coisa de mintar os 10 milhões de tokens para ele. Podia não ter isso e está tudo bem.
Eu faço Isso. stake aqui, ele ganha stake, eu ganho, tá tudo bem, eu estou apoiando o projeto. Ponto, acabou. Agora, as moedas, por que o DEF fez isso? Porque já tem um entendimento de que todo mundo vai ter sua própria moeda, praticamente. Toda organização, todo mundo vai ter sua própria moeda. Essa é a ideia. Dado que todo mundo vai ter sua própria moeda, por que não, nesse processo, eu já ter um domínio, vamos assim dizer, sobre essas moedas que esses projetos vão usar no futuro para gerar facilidade para eles, porque eu já estou criando a moeda, etc. E como preço para isso, eu pego 5% para mim e crio um puta ETF, né, de ter o valor de todos os projetos, que os próprios programadores aqui, o carinha do HTTP, ele vai falar, pô, legal, tira meus 5%. Tá do caralho, porque eu tô tendo dev e eu tô no ecossistema. E eu vou ter parte desses 5% de todos os outros projetos também. Então é um efeito de comunidade ali. E sobre as moedas do projeto, o cara pode falar o seguinte, cara, tô começando a vender minhas moedas aqui. Quem comprar 1000 moedas leva uma camisa do Tiny HTTP. Tipo a camisa do GitHub, camisa de não sei o quê. Ou, porra, qualquer merda, entendeu? Uma caneca. E aí começa a fazer qualquer tipo de ação que ele quiser em cima daquelas moedas. Tá, mas vamos lá. O ponto fundamental é o seguinte, beleza, as moedas, Tiny HTTP nesse caso, tem zero relação com a coisa do stake. Mas a questão é que quanto mais gente faz stake nesse projeto, mais esse cara ganha recompensa. Então, ele precisa pedir para as pessoas fazerem stake nele, porque, digamos assim, dentro do processo de geração de recompensa, essa geração de recompensa ela é um percentual dos stakes que existem lá, feitos no projeto. Portanto, se tiver mais stake, ele ganha mais recompensa, baixa o número de stakes e baixa a recompensa dele. Certo? Certo. São coisas completamente dissociadas. Exato. Né? O fazer stake por si só beneficia o projeto, porque ele ganha rendimento. Show de bola. E aí tem uma outra forma que ele pode também ganhar rendimento, que é a questão das moedas que ele tem. E aí aqui é um outro papo totalmente separado, porque ele precisa, de alguma maneira, fazer coisas que ele possa trocar por essas moedas e tal, e as pessoas vejam valor naquilo dali, e ele tem como se fosse um novo mercado que ele está criando ali, mas que não tem nenhuma relação com essa parada do stake. Isso, exatamente. No final, o stake é um tipo de investimento porque eu estou comprando a moeda DEV. Ou não? Se você acredita que a DEV vai valorizar, sim. Né? Partindo do princípio que a DEV vai valorizar como projeto e que isso tudo vai funcionar, passa a ser um investimento para você. Mas, em certa medida, o stake ele é como se fosse um voto. Você está dando um voto de confiança naquele projeto ali. Mas é um voto que ele intrinsecamente gera uma recompensa financeira para o dono do projeto, né? Porque ele gera essa criação de devs para ele. Então, é mais do que apenas um voto. É um voto que carrega com ele o potencial de gerar um pouco mais de recurso para aquele projeto ali. Isso. Mas, por exemplo, o cara, agora, começando a relacionar um pouco as moedas mintadas, ele poderia, por exemplo, chegar e fazer algo do tipo, olha, para todas as pessoas que fizeram, por exemplo, stake aqui no meu projeto, eu vou, por exemplo, distribuir um pouco da minha moeda desse jeito aqui, não sei o quê. Ele pode criar a regra dele lá em cima disso, por exemplo. Exatamente. E aí ele gera mais vontade na gente de fazer stake para ele. Isso, exato. Digamos assim, ele, porra, olha só, a cada 1000 moedas aqui, você vai ganhar uma camisa. E se você fizer stake para mim, a cada dev que eu ganhar, eu vou te dar 0,1 moeda. Ele pode criar essa dinâmica. Aí uma galera fala, porra, vou fazer stake para ele lá, porque daí depois de um tanto de tempo eu vou ganhar uma camisa. Show. Muito doido. Maneiríssimo. É maneiro, a parada é maneira. Dá os canais aí de trocação de ideia da galera. Tipo, você teve que descobrir o ambiente, né? Foi lá no Discourse dos caras e tal. Mostra pra gente aí os ambientes de interação. Como é que a gente se aproxima disso? Porque essa porra, tá claro que é o seguinte, não tem como entender essa porra por lógica. Você tem que viver para sentir o negócio. Não tem como. É porque não tem capacidade imaginativa, repertório.
Entendeu? Então tem que estar perto dos caras, discutindo, vendo, pegando exemplo. Agora, quer ver uma coisa? Esse moleque aqui do time HTTP, ele tá mal visto pela comunidade do dev. Por quê? Porque ele foi meio que ratão, assim, né? Quer se aproveitar, como é que é? Oportunista. Ele foi oportunista, né? Ele viu essa oportunidade, começou a divulgar, começou a ganhar stake, né? Só que o que acontece? Ele vai ganhando os rewards aqui e ele está vendendo. Ele não está apoiando a dev. Ele está só fazendo daquilo uma forma de ganhar um dinheiro imediato. E aí, quando ele vende os devs dele, dá um dump no preço, né? Aí a galera fica puta, sacou? Fala, pô, o cara bota lá, meu irmão, tá ganhando dinheiro pra caramba, só vende, não fez um post pra dizer, porra, o que é o dev, pra apoiar, pra fazer a parada aí pra frente, sacou? Aí a galera começou a dar uma chorada, assim, sabe? Tipo, pô, o cara vem aqui e, porra, só quer tirar dinheiro da parada? É o que acontece? Os próprios caras que fizeram stake pra ele estão começando a tirar o stake dele. Isso aqui. Era isso que eu ia falar sobre como se trata, por isso que eu perguntei sobre investimento. Se o pessoal resolve tirar aquele dinheiro que foi colocado em moeda, essa recompensa, ela também, de alguma forma, diminui ou não? Foi ou já foi? Claro. Essa recompensa diminui. Não, aqui ele já recebeu. Isso, é isso que Mas aí a moeda desvaloriza, e aí faz com que esse valor... Não, mas a pessoa que conversão... tira os devs e staker aqui, ela tira do Tine e bota no Bichant aqui. Sacou? Tira de um e bota no outro. Os caras que são patronos. O fato dela tirar de stake não quer dizer que ela vai vender a moeda para dólar. Mas poderia. Pode também, claro. Mas quem está fazendo stake, principalmente hoje, é porque acredita no projeto e quer ver esse negócio todo funcionar, tá ligado? Mas o ponto é o seguinte, por exemplo, ele está com 255 dev. Se sair todo mundo agora, ele não vai perder nenhum desses dev por causa disso. O que vai acontecer é que, por exemplo, se baixa a quantidade de stake, diminui o ritmo em que ele ganha mais devs, vamos dizer assim, como reward, isso vai decrementar, né? Esse reward vai decrementando. Isso. Isso não é o que ele tem, isso não é a carteira dele, isso é o quanto ele vai sendo recompensado. Não. Isso aqui é o que ele já ganhou. É o que está disponível para ele tirar para a carteira dele. Isso não já muda. é dele. Não vai decrementar. O que vai acontecer é que ele vai deixar de ganhar a partir dali. Se esses 16.800 saem hoje, 100%, ele não vai ganhar mais nada, vai ficar com 255. E se diminui a quantidade, vamos supor, de 16 passa para 10 mil, ele continua a ganhar, só que num ritmo mais lento, certo? Isso. Porque, mas o que ele já ganhou, é dele. Já ganhou. Digamos que esse 255 ele ganhou em 3 dias. Né? Vai passar mais 3 dias, ele não vai ganhar mais de 255, vai ganhar menos, porque vai ter menos stake para ele. Então ele também tem que manter a utilidade, tem que manter. Por exemplo, uma galera fez o stake no projeto. O projeto é descontinuado, cara, não vou manter mais. Aí pronto, todo mundo tira o stake e vai fazer stake para outra porra, entendeu? Perfeito. Então é um puta balanço do caralho, porque eu vou fazer stake na medida que eu vejo valor no que o cara tá fazendo, mesmo que não seja um valor para mim. Imagina o seguinte, eu gosto do Jardim Botânico. Acho o Jardim Botânico, porra, tem árvore pra caralho e que é muito bom pro Rio de Janeiro. Vou fazer um stake pro Jardim Botânico. Eu posso nem visitar o Jardim Botânico, mas eu acho que o Jardim Botânico é importante pra cidade. Aí eu vou botar lá, meu irmão. Aí o Jardim Botânico fechou as portas. Aí as árvores estão morrendo, caralho, eu tiro o stake, sacou? Não tenho que manter. Ok, uma dúvida, Rafa, em relação a isso. O processo de geração de reward, porque assim, esse cara, ele está ganhando digamos, eu vou chamar aqui, trazendo para o mundo que a gente conhece, ele está ganhando como se fosse uma espécie de como é que a gente chama no caso do acionista? Ele ganha com a valorização da ação e a outra coisa dividendos. Dividendos, como se ele estivesse ganhando dividendos, né, em cima daquilo que ele tem, beleza. Por sua vez, a galera que faz o stake também está ganhando, tipo, os apoiadores, eles também estão ganhando um dividendo, certo? Certo. Ok. Essa quantidade de dividendos que se ganha, ela é a mesma entre projetos ou ela depende do projeto? Exemplo, ali está o projeto, né, desse tá na HTTP e aí tem o outro Bichat ali e tal. Se eu apoiar um ou outro,
eu recebo a mesma quantidade digamos, Sim. de ganho ou é diferente de um projeto para o outro? A mesma quantidade ela está definida aqui, ó. Stakers API, Creators API. Ok. Y, né? Isso é uma coisa tipo escrita no protocolo, é isso? Esse percentual varia conforme a quantidade de projetos e a quantidade de stake. Mas está escrita no protocolo. Okay. Se você entrar amanhã, não vai ser 31,93, vai ser 31,7, digamos. Ok. Mas então, assim, não tem, digamos, necessariamente uma vantagem de eu fazer stake em um projeto versus outro? Não. Só pelo valor que Um você tá acha que valendo. aquele projeto gera para você ou para o mundo. Certo, certo. Não, teria vantagem se, por exemplo, esse projeto ele cria, né, um valor ali intrinsecamente, por exemplo, com as moedas mintadas e etc. e tal, que pode te gerar outras coisas. Mas então a competição, digamos, entre projetos vai ser em função disso. Isso. Mas não necessariamente porque no processo de fazer stake vai ter diferença de um para o outro. Sim. Ok, entendi. Porque poderia ser uma coisa do tipo, pô, você tem um cara ali que tá com muito mais gente fazendo stake nele, digamos que esse cara ele gera mais retorno do que um outro cara, mas não é isso, todos geram retorno igualmente. Todos geram retorno igualmente. Isso é do caralho, porque você evita o problema da necessidade, né? Tipo, quando você tem uma pessoa com mais necessidade do que a outra, ela tende a abrir mais as pernas. Né? E aí, aqui, dessa forma, você gera meio que uma proteção, né, sobre isso. Porque se cada criador, cada projeto, decidisse quanto que ele quer dar de percentual, né, poderia ser que um projeto dissesse, não, vai 99% para o cara que está doando para mim e 1% só para mim. Porque eu preciso muito desse 1%. O outro vai falar, não, vai 70% para mim e só 30% para o cara que está apoiando. Né? Você ia começar a criar uma porrada de disfunção, né, no ecossistema. Assim. Então, essa foi uma decisão assim, consentida, não, como é que é? Consciente, né? É uma decisão bem consciente deles. Eles decidiram de propósito fazer assim para que não houvesse esse tipo de competição, né, dentro do ecossistema. Entendi. Maneiríssimo. Isso eu sei porque eu vi o Dev, o Scott, respondendo exatamente essa questão numa entrevista. Uhum. Muito doido. Irado, Agora, né? cara, quantos anos até essas coisas aí, tipo... Eu não vou nem falar de mainstream, porque nem estou entrando nesse mérito, mas... Porque tudo isso aí é muito grego, assim. Cara, mesmo pra gente que é desenvolvedor, caceta. O stake eu só tenho mais ou menos ideia do que é agora, porque você falou dessas paradas e explicou, e é a terceira vez que eu tô vendo você falar disso. E talvez É eu a esteja terceira vez, começando a entender. literalmente, né? É o terceiro Literalmente, call. E talvez eu esteja começando a entender. Talvez. Aí, na explicação, a partir do momento que separou a questão do stake, do dev, da moeda do open source, ficou mais claro assim, o conceito. Eu acho que no início estava querendo fazer correlação, e aí a explicação ficou muito boa. Não, e é maluco porque, assim, tudo começa, vê se está correto o raciocínio, Rafa. Então, assim, primeiro você tem que ter, digamos, uma pessoa comum. Ela primeiro vai ter que comprar Ethereum, certo? E ela vai, então, ter que, a partir do Ethereum, ela vai, seria correto dizer isso, trocar esse Ethereum por Devs. Uhum. Para aí ela, então, finalmente fazer stake onde ela acha que tem que ser. Uhum. Exatamente. Que é a compra de Dev, né? Que é feita por um swap, que é a troca do Ethereum para o Dev, porque hoje a gente só tem um pool de liquidez, que é do Ethereum para o Dev. Mas, eventualmente, quando o projeto crescer, a gente vai ter outros pools nas exchanges que vão poder trocar Bitcoin por Dev, ADA Cardano por Dev,
ou qualquer outra moeda, entendeu? Porque Uhum. como o projeto é muito novo, todo projeto começa com um pool de liquidez só. Essa parada é maluca porque ela já começa com um detalhe que é assim, bom, você tem como se fosse essas moedas, eu não sei como se chama isso, mas como se fosse moeda de base, como Bitcoin, Ethereum, né? Acho que a Binance Coin é assim também, não é? Uhum. E aí, em cima dessas, você começa a transacionar com outras moedas que estão em cima dessa outra parada e que, por sua vez, gera, nesse caso aí, as moedas mintadas. Irmão, essa porra é muito louca. Exatamente. Exatamente. E aí vem todo o ecossistema, cara, e é o que eu estou dizendo para vocês. Cara, assim. um banco central já é difícil pra caralho de entender. Agora, vários bancos centrais distribuídos, automatizados, fudeu. Não, e Vai um ter em o cima quê? do outro. É tipo um monte de máquina virtual Porra. rodando na máquina virtual, rodando. É virtualização, O cara que trabalha no Banco Central está pensando, pô, vocês reclamavam que eu só imprimo moeda, olha o que vocês estão fazendo, cara. É moeda que gera moeda, que gera moeda. Maluco, não, porque sério, é máquina virtual em cima de máquina virtual, brother. A parada é louca. E o cara que não sabe nem o que é uma máquina virtual, vai entender essa parada quando? Cara, a vida funciona geralmente com a morte. Então, assim, vai morrer uma geração, aí os filhos da minha filha talvez entendam essa caralho, entendeu? Exato, exato, exato. É tipo isso. Mas eu tô bem convicto que essa infraestrutura de tecnologia vai dominar, né? E é a próxima geração da internet. Eu estou muito convicto disso. O lance é que tem duas coisas aqui, né? Uma é o conceito, é o que você tipo, explicou aqui agora, são as ideias que estão envolvidas nisso aí. E isso, obviamente, não tem mais volta, assim, isso só vai se expandir. E a outra coisa é a implementação disso. Então, tipo assim, o dev é uma instanciação dessa Isso. parada. Tipo, é uma primeira instanciação, é como se fosse o Bitcoin dessa parada, tipo, é o vovô da parada. E provavelmente ao longo do tempo vão ter N outras instanciações disso daí. É difícil prever qual dessas, digamos assim, vai vingar, né? A materialização disso. Mas a ideia é inevitável, porque uma vez que você entende conceitos como esse, você não volta atrás. Algumas pessoas vão disputar para tentar materializar isso daí ao longo dos anos. Isso. Mas é inevitável. Então, assim, eu concordo com você que conceitualmente não tem volta. Essas coisas elas vão acontecer. A dúvida é qual vai ser a materialização que de fato vai vingar nesse processo. Isso. Talvez o dev vingue, talvez não seja o dev, seja outra coisa, e assim por diante. Né? Isso. Não, e mais de uma coisa. Inclusive, o dev não é o primeiro, né? Assim, tem outras materializações com outros propósitos, como, por exemplo, das próprias DEX, de todo o DeFi, que já existe, muitas coisas. Lending, que é empréstimo de dinheiro, por aí vai. Né? O dev foi uma aplicação muito inteligente que eu vi de pseudo-doação, e distribuição e financiamento de um trabalho que não é valorizado. Né? Mas é uma instância, como você está falando. Mas quando eu digo que eu estou bem convicto que esse conceito e essa infraestrutura que vai perdurar, não digo nem especificamente do Dev, mas essa infraestrutura de cripto e do resto. Né? E de todas as coisas que acontecem em torno disso daí. Não, e o mais louco do que você está falando é que assim, é engraçado que você imediatamente, só de ver a ideia, o conceito, etc. e tal, já começa a aparecer um monte de possibilidade de, digamos assim, de fazer a parada ligeiramente diferente, sabe? Igual a gente estava falando sobre essa relação entre o stake e as moedas mintadas e não sei o quê. Então, tem 1 milhão de outras possibilidades conceituais que você pode extrair disso daí, com base, né, nos conceitos que você trouxe antes. E, meu irmão, essa porra não tem fim. É um crescimento conceitualmente mesmo. É muito exponencial essa coisa. É muito exponencial. É bizarro. Exato. É mind-blowing quando você vai vendo algumas das aplicações, o que está rolando, o que pode rolar. Né? É muito bizarro, assim. Não, e o mais mind-blowing pode pensar o seguinte aqui, claro, como o crescimento dessas coisas não é nem de longe linear, é exponencial, então a gente está discutindo isso daqui, e aí a gente pode pensar com a cabeça do tipo, pô, como é que vai ser, né, esse mundo daqui a 10 anos? Vai ser muito, muito, provavelmente muito, muito, muito mais bizarro do que a gente imagina,
Porque 10 anos de crescimento exponencial nessa parada... Esquece, né? Tipo, não tem como prever. E no nosso caso, se a gente tem, sei lá, não sei quantas décadas ainda de vida, maluco... não sei nem o que esperar, né? Mas, Exato. assim, tendo entendido essa parte, eu comecei já a agir de algumas formas, né? Primeiro que eu estou estudando cada vez mais esse tipo de coisa, porque eu acho que ela vai influenciar todos os mercados. Para mim, assim como a internet, ela criou uma disrupção muito grande na comunicação, né? E acabou, né, revolucionando a comunicação como um todo e os meios de mídia, etc. Né? A cripto, ela vai, todo mundo já sabe, mas assim, vai revolucionar a parte financeira da história, né? Então, assim como antes só tinham alguns canais, Globo, Bandeirantes, rádio, né, que nossas avós acompanhavam lá, como única fonte de informação, e agora você tem qualquer blog, qualquer microblog, que são os tweets da vida, etc. Você também, hoje, tem os grandes bancos, e você vai ter microbancos, né, no futuro, e por aí vai. E qualquer um pode ser um jornalista hoje, e qualquer um vai poder ser um banqueiro amanhã. Então, isso vai afetar todos os mercados, para mim, todas as empresas. E, do ponto de vista de tecnologia, eu estou começando a explorar um conceito que, por exemplo, vou falar de dois conceitos aqui. Um conceito é o Software as a Service for Guys, que é, ao invés de um Software as a Service receber dinheiro para oferecer a solução, ele recebe o equivalente ao gás das transações. Gás é o custo que você paga pelas transações no blockchain. Então, em outras palavras, imagina que o meu usuário ele não vai me pagar mais tantos reais por mês para usar o meu software. Ele, na verdade, vai comprar as minhas moedas e vai, eventualmente, fazer stake dessas moedas. Então, num paralelo do Dev, é como se ele... O Dev você faz stake para um projeto open source, certo? Agora, imagina que eu fiz a minha moeda e você faz stake para mim, sabe? Um paralelo, assim. Então, ainda não tem isso muito bem formatado, mas seriam modelos econômicos em que eu consigo gerar uma utilidade para outra pessoa sem que o dinheiro saia do bolso dela, saia dela para vir para mim. Mas o dinheiro dela vai para um lugar que gera mais dinheiro que vem para mim. Tá? Então, isso é um primeiro conceito. O segundo Cara de tela azul, Vini. Faz cara de tela azul. Caraca! O segundo conceito é um conceito que é muito aplicável para vocês que fazem infoprodutos e têm alunos. É que o aluno se torna seu sócio. Isso eu sempre quis. Entendeu? Eu quis isso quando eu montei a primeira empresa. Nunca quis ter uma empresa. Quis trabalhar com um monte de gente que eu queria trabalhar. Mas, então, ele não está comprando o seu curso. Ele tá pagando por uma sociedade. Porque ele acredita no que você faz em você. E a partir daí, naturalmente, ele pode ser um marqueteiro do seu projeto, ele pode ajudar em alguma coisa, enfim, vai. Então, Mas esse é um relacionamento completamente diferente, no sentido extremamente positivo, né? Porque ele vira um embaixador da sua marca também, além de... Ele tem um interesse genuíno de que dê certo, que vai muito além de só o que ele vai aprender com você, né? Então, e aí, cara, que é o conceito, eu fico até arrepiado de pensar nessas porra, cara. No futuro, a gente não vai ter uma relação de cliente. A gente vai ter uma relação de investidores. Certo. O que é uma parada incrível, porque é uma parada de alinhamento de interesses, basicamente, né? E essa parada é muito incrível, porque, por exemplo, você pega hoje em dia a galera que faz essa coisa de influencer e tudo mais, né? Existe um total desalinhamento de interesses ali entre, né, tipo, o YouTube, a marca e os usuários, assim. E é muito legal quando você tem os usuários com os interesses completamente alinhados com o interesse, por exemplo, do influencer que não tem que se vender, por exemplo, para falar besteira só porque a marca está pagando. Então, sabe, esses desalinhamentos, eles deixam de existir quando você tem uma estrutura como essa. Isso realmente é muito legal. Exatamente. Pois é, cara. Eu
eu fiz várias mudanças aqui, né? E eu sentia essa dificuldade. Quando você tem uma relação de cliente, ela geralmente ela é muito pontual. E eu sempre tive dificuldade com essa porra, porque, meu irmão, eu fico amigo dos caras, conheço os caras, entendo a vida dos caras, ajudo os caras. Então, a coisa perde. Eu lembro que uma vez... Lembra, Rafa, quando a gente se via todo dia lá trabalhando junto, comecei esse negócio de comunidade, você perguntou, cara, por que você faz isso? Eu falei assim, não sei. Eu só tenho que fazer, né? É quase como se eu trabalhasse para fazer as paradas que eu estou fazendo hoje, né? E acho que está faltando esse degrau de como é que você alinha esses interesses de forma exponencial. Isso ainda não está resolvido. Eu acho que esse... E parte disso é conceitual, mas parte disso é infraestrutura mesmo, né? Eu acho que muita infraestrutura. O conceito total. você não consegue imaginar por falta de infraestrutura. Por falta, exato, que você não consegue materializar a parada. Pode crer. Que eu tenho uns 100 alunos aqui, assim, um número mágico que eu tô cagando agora aqui, mas que é a galera que tá perto, e a galera que faz assim, tem uma lista de e-mail especial, quando a gente vai conceber um projeto, a gente já manda para os caras porque eles já estão dentro. Uhum. Eles falam assim, não, cara, manda que a gente faz e depois vê que bicho que dá. Entendeu? E os caras são os caras que me trazem os problemas para resolver, entendeu? Então, se os caras pudessem ganhar comigo, vou pegar uma parada aqui, caralho. Não, e o maneiro dessa parada é que isso pode ser uma via de mão dupla, né? Porque, por exemplo, o cara pode apostar no seu projeto e ser tipo acionista do seu projeto, e ele vira teu aluno e ele começa a desenvolver umas paradas maneiras e você vai lá e vira acionista do projeto dele também. Então, tipo assim, é uma parada muito maneira. Exato. Você passa a incentivar e participar com todo mundo que está disposto a produzir, ocorrer algum tipo de risco, né? Uhum, exato. E aí tem a infraestrutura acompanhando isso. É muito legal, cara, esse desenvolvimento da infraestrutura, porque realmente a internet foi extremamente disruptiva, mas a sensação que dá é que essa coisa do cripto vai ser extremamente disruptiva também, e disruptiva com a própria internet. Porque, por exemplo, hoje esse lance que rola, né, de Facebook, modelo baseado em publicidade, tem toda uma série de modelos que são tem várias perversões, né? Que a gente não precisa, tipo assim, a gente vai deixar de precisar eventualmente dessas paradas e vai ser maneiríssimo. E aí provavelmente vai ser disruptivo da internet como ela é hoje em dia, né? Porque tem muita coisa muito ruim por causa do modelo atual. É muito doido. Muito doido. Aí, coisas aí para Ana entender, cara. Porque a gente, sei não. Então, mas o que eu estava falando que eu fiz, né? Então, eu estou estudando isso cada vez mais. Estou colaborando com o projeto para poder... É a forma de aprender, né? Eu gosto muito de aprender fazendo. Então, comecei a colaborar com eles, assim, estou lendo, né, o que eles já têm e tudo mais. Mas para estar próximo, né? E estar acompanhando. E lá no Boleto Simples, eu conversei com o Kivânio e a gente definiu que a gente ia reduzir o nosso sprint. A gente faz sprint semanal, né? Então a gente reduziu de segunda a sexta para segunda a quinta para liberar sexta-feira para todo mundo estudar sobre isso, sobre Web3. O termo que o pessoal tem usado é Web3, né? Para esse tipo de coisa. E a galera fala, não, mas isso tem que estar em Web 3, não, mas está em Web 2, não sei o quê. Quando tem essas conversas assim, com a galera do meio, é isso que rola. Assim, como trazer para a Web 3 o que rola, assim, para você poder ter o poder da descentralização, da segurança, da confiança, e por aí vai. Uhum. Então, a gente vai estudar mais esses pontos para ver como que isso pode se aplicar no nosso negócio, para já estar preparado, né, para o que tem por vir, ou criar alguma inovação em cima, né? O engraçado é que tudo isso me dá a sensação de ir no caminho do que por exemplo, o Klaus via como um objetivo final, mas cuja implementação, digamos assim, não era exatamente adequada, e é como se a implementação disso tudo tivesse surgindo de forma... Organicamente, é como se a gente estivesse caminhando para isso de forma natural, porque você tem todo
esses mecanismos de descentralização e de mudança de como a internet funciona hoje em dia, né? Na hora que você saiu, eu estava falando com eles que muda tudo isso daí. Por exemplo, o modelo como a internet é hoje, de funcionamento de grandes empresas, né? Como o Facebook, como Google, baseado em publicidade, etc. e tal, muito disso provavelmente vai ser disruptado por conta disso daí, porque você não vai mais precisar, para muitos movimentos de troca de valor, por exemplo, você não vai precisar que o youtuber ganhe dinheiro do jeito que ele ganha dinheiro hoje em dia, né, com publicidade, porque na verdade vai ter uma outra maneira muito mais coerente de fazer a parada e alinhado com, sabe, com a galera que acompanha ele e tal. Então essa criação dessa infraestrutura, o cara deixa de ser, ela vai disruptar a internet como existe hoje em dia, né? Que é a Web 2, né? Que é o cara deixa de ser hacker de algoritmo de portal e começa a servir a audiência. Isso, exato, por causa desse alinhamento total. Faz o que a galera quer, faz o que a galera pede. Mas eu tenho meus amigos que trabalham com essa porra, eu tenho uns amigos que trabalham com essa porra. Tem aqui, cara, meus vizinhos, 2 moleques gêmeos, fizeram 19, viram 18 anos agora. O moleque tem 1,5 milhão de seguidores no YouTube, no canal do YouTube deles. Gente pra caralho. Eu fiquei trocando ideia com eles, converso com eles pra caralho, quando a piscina estava aberta. E aí, só que você viu o material que os caras fazem, os vídeos. É uma empresa. O moleque tem uma empresa com 20 pessoas. Entendeu? Sim. O escritório é uma mansão que os caras alugaram no Recreio. 13 mil reais o aluguel da porra do troço. Sabe? Então, é um negócio grande. Só que tudo deles vem de marca. E aí, eu fui ver. Fiquei amigo dos caras um tempão, mas não lembrava de ver o vídeo. Aí, como foi, sabe, 1 mês, 2 meses depois, a gente conversando pra caralho, trocando ideia quase todo dia, eu fui no canal dos caras pra ver. Meu irmão, eu já botei no Firewall aqui para não ver essas porra, que é só merda pra criança. Entendeu? É só merda pra criança. Sabe? O que quer dizer negócio merda assim, pra criança, mais especificamente? Merda, assim, Cidade de produto, né, para venda. Não, é vídeo de para adolescente de 10, 12 anos, assim, que agora está nessa fase, que assim, fulano beijou fulana, ou trolei meu pai, ou, sabe, uns negócios assim, besterol para criança. Peidei para minha avó. Um negócio assim, que é entretenimento vazio, sacou? Uhum. O valor dos caras é pela audiência. É uma coisa muito doida, né? Que o fato dos caras terem muitos seguidores faz a galera estar muito junto, aí surgir. É o problema da fama, né? Uma fama de artista normal, assim. Que não tem uma relação de serviço para uma comunidade, para um nicho, para uma coisa que não vai. Desvaloriza. Pode não ter valor para você, mas vai ter valor para muita gente. Agora, se você pensar em modelo disruptivo, esse próprio exemplo. Cara, então. Não, falei. Não, acho que eu estou com um pouco de delay. Mas essa parte disruptiva aí que o Rafa comentou do próprio Dev Protocols, né? Que é interessante. O próprio YouTube, né? De vez de YouTube trabalhar com esse processo de venda de publicidade, se ele fosse a infra para que outras pessoas pudessem fazer stake em todos esses criadores, não precisaria mais de publicidade, porque, por exemplo, o YouTube teria 5% de todo aqueles stakes que estão sendo minerados e tal, que ficou no Treasury, né? Então, muda o modelo de negócio completamente. Mas o YouTube não precisa, assim, na parada. O camarada meu que trabalha no Google disse que já teve uma discussão sobre isso que ele presenciou, de que era tipo, se você cobrasse, acho que era $2 de todos os usuários do YouTube, uma porra assim, que a parada dava uma puta grana, um negócio desse assim. Só que aí tem o problema do controle, né? Esse que é o grande lance, entendeu? Essas paradas distribuídas, você abre mão do controle. Porque a parada está dada e você tem que jogar o jogo. Sacou? Você parou de produzir, coisas vão mudar. Coisas vão acontecer. Você parou de atender a galera, coisas vão acontecer. Mas o controle não, eu julgo que é para lá que tem que ir. Você perde o poder, você perde o controle assim, de dizer para onde que a coisa vai. Sacou? Então, acho que é isso que essa é a discussão do manifesto do site do Rafa lá. Entendeu? Travou. Poder. Eu só quero que filha da puta. É basicamente isso. Não, você travou, cara. Fala de novo.
Manifesto o quê? Né, é o que tem um manifesto no teu site lá que você fala dessa centralização, distribuição de riqueza, entendeu? Que é uma coisa que eu também acho que eu sempre pensei, assim, que não é que eu quero ter poder, eu só quero que você não tenha, porra, entendeu? Sobre mim, né, principalmente. Mas sobre porra, ninguém, na verdade. Entendeu? Subjugar ninguém, é autonomia, é isso, né? Não é nem autonomia, né? Esse é o exercício tradicional da liberdade. O conceito de liberdade é isso, é de você não se subjugar ao outro e não subjugar o outro. Aí a autonomia é uma tecnologia para compensar a ineficiência que a gente tem de manter a liberdade em alta. Entendeu? Então, o que você faz? Você tem que entender o jogo que está no entorno e construir autonomia para poder mandar os outros se fuder. Entendeu? Então, é mais ou menos assim que funciona. Enfim, tem me empolgado essa história toda. Eu acho que tem muita coisa que vem pela frente. Eu quero estar participando disso desde o princípio. Acho que vou ter alguns ganhos com isso, né? E estou evangelizando, né? Vamos assim dizer, os mais próximos amigos, falando, cara, o melhor investimento que você pode fazer como desenvolvedor de software hoje é estudar o Web3, sacou? É a minha opinião no momento. Pô, vamos marcar uns dojos, cara. Podemos. Porque assim, você já está dentro da parada. E o lance é que você gostaria de não estar sozinho. Então a gente marca, sei lá, uma vez por semana ou cada 15 dias e passa 2 horinhas programando um troço aí junto, resolvendo uns tickets. Você vai guiando a gente vai fazendo um dojozão, trabalhando junto, fazendo um Não, eu mob tenho que programming, aprender entendeu? também. Eu não sei programar assim, em Web3. mas a discussão já vai para fazer coisa produtiva com os caras e tal. Acho que isso é um bom uso do nosso tempo, porra. Sim, pode ser. Pode ser uma parada. Não, inclusive, cara, eu estou pensando, né, o que eu posso fazer e tudo mais. A gente já teve essas 2 conversas, eu achei animal, esse bate-papo e tudo. Eu estou pensando em até abrir esses vídeos, se vocês não se importarem, né? Eu não tenho, né, rede social, não tenho nada disso, eu não sei nem onde botar essa porra, mas eu queria botar em algum lugar para a galera ver. Talvez eu vá botar no meu blog mesmo, eu faço um artigo lá e boto um embed do YouTube falando, pô, uma conversa sobre Dev Protocol, sei lá, alguma coisa assim. Porque dado que eu tô apostando nisso aí, eu tô também trabalhando para a parada funcionar, né? Eu tô doido, cara. A minha sugestão eu nem mostrei, né? Eu tô doido para usar essa parada para outro mercado, para mercado de caridade, de doação, entendeu? De uma casa aqui, chegar e falar, em vez de você me fazer a doação, porra, faz um steak para mim. Cara, isso para mim é do caceta, sabe? É animal demais, assim. E eu tô muito doido para ver esse dia chegar. Assim, esse aqui é meu ponto, assim, meu maior interesse pessoal, né? E aí eu sugeri para os caras já, e aí eu tô disposto a traduzir a documentação toda deles. Aí eu ia pegar para traduzir, só que eu falo, não, mas a gente vai mudar o site e tal. Aí que eu comecei a trabalhar no site. Enfim, as coisas ainda vão demorar um pouco, né? Mas eu já estou pronto, já contratei um cara para traduzir, para fazer a tradução toda da documentação deles, do site deles, para trazer aqui para o Brasil, cara, essa ideia. Porque o Brasil é muito poderoso em termos de criatividade, em termos de produção, sacou? E se a gente consegue levar isso para a comunidade de desenvolvedores de software, cara, acho que pode dar um grande boom, sim, no negócio, sabe? Tem uma coisa que investidor, seria... no limite, né? No final das contas, eu sou investidor, porque eu estou botando dinheiro nesse negócio também. Então, também tenho interesse de fazer o negócio render, sabe? Tem uma coisa que talvez seja bem legal de você fazer, com base até nessas gravações aqui, você, de repente, preparar um material, como se fosse uma espécie de um tutorial que ajude as pessoas a ter um primeiro contato com esses conceitos, porque eu acho que esse é um primeiro passo, assim. Tem uma galera que poderia gostar muito dessas ideias, mas precisa ter pelo menos um ponto de entrada. E quanto mais fácil for esse ponto de entrada, provavelmente isso é mais crítico para dispersão dessa ideia, né? Para evangelização, digamos assim, do que qualquer outra coisa, né? Se você der um caminho fácil para o cara rapidamente entender, porra, isso pode ser extremamente poderoso, né? Sim. Eu fiz aqui, ó, deixa eu mostrar aqui para vocês. Primeiro mostrar o fórum que eu acabei não mostrando, eu compartilhei a tela para isso, né? Eu chamei de Open Market for Websites. Aí eu descrevo aqui a proposta, né?
Aí está rolando assim, umas propostas no fórum aqui, que é o Dev Protocol Forum, né? E eu coloquei também a minha disponibilidade de traduzir para o português, né? É uma das propostas aqui, ó, Dev Protocol em português, for Brazilian. Aí eu até criei um projeto no GitHub, né, para organizar isso aí, né, tipo comunidade brasileira e tal. A gente fez o canal no Telegram aí, fazer a tradução de documentação. Talvez eu vá botar até esses vídeos aqui. Posso botar aqui nesse README do projeto. Total. Você Pode pediu os ser. links, Henrique? Aqui estão, tá vendo? Website, white paper, documentação, fórum de discussão. Se pá, eu vou colocar aqui também o Discord. Vou botar aqui, comunidade. Mas tem no próprio site deles. Deixa eu ver aqui, ó. Esse aqui é o blog, o Inito. Deixa eu ver onde que tá. Mas de qualquer maneira, se você criasse uma espécie de uma aula / tutorial disso, seria muito bacana, em parte porque isso vai fazer com que você próprio, né, entenda cada vez melhor isso daí, e até para sua capacidade de trabalhar no projeto, porque você vai ter cada vez mais clareza. Você consegue explicar para um leigo o que é essa parada toda, tua visão sobre o projeto ela está muito mais cristalizada do que se você ainda não consegue fazer isso, né? Não, sem dúvida. É um caminho. E em certa medida, esses vídeos aqui, se você apenas rever esses vídeos, o caminho que a gente percorreu, já pode ajudar bastante a criar um material como esse, entendeu? Pode ser. Pode ser um caminho. Esses 2 vídeos, cara, se botarem os 2 seguidos aí, eu acho que já é um pontapé. Agora, o cara tem que ter saco de ouvir, né? É um tremendo avanço para uma pessoa que esteja interessada. Só que é o que eu estou te falando. Se você constrói uma parada, sabe, né, mais redondinha, porque querendo ou não, a gente deu 1 milhão de voltas aqui, né? Mas é o papo, né? É um bate-papo mesmo, tipo um podcast mesmo. A galera vai ter uma noção assim, do que existe, né, e possibilidades. Mas realmente para entrar para ter o onboard, vamos dizer assim, isso, da tecnologia em si, aí realmente teria que ter algo um pouquinho mais mastigado, né? Exatamente. Mas, pô, maneiríssimo. E, cara, obrigado por compartilhar essa parada com a gente. Porra, esse negócio aí. Animal. Cara, o Web3 é a parada, assim. Me sinto quando eu estava codando o Bialbid, na época lá, quando eu fiz o Bialtender, meu primeiro produto, né? Nem se falava de startup, nem nada. E aí eu li a primeira vez um artigo que falava sobre o Web 2.0, que era justamente o que estava vivenciando ali, criando os aplicativos e tal, e estava surgindo esse termo, né? Web 2.0. E agora é a mesma coisa, só que é Web 3. Conceito de Web 3. Muito bom. Maneiríssimo, Rafa. Show. Thanks a lot. Então de bola, galera. Eu vou precisar ir botar a fera para dormir. Vai lá. Não, tamo junto. E... Obrigado por tudo, Rafa. Foi muito massa. Tranquilo. Vamos ver se a gente marca para 15 dias aí o dojozinho. A gente faz um Zoom e programa um troço. Acho que é o jeito mais fácil de fazer é sujar na mão, de aprender. É isso. Vou marcar isso sim. Falo com você e a gente continua aí de alguma forma. Show. Boa. Abraço, beijo pra vocês aí. Valeu, galera. Valeu, galera. Até mais. Obrigado aí. Tchau. Tchau.